Olá galera, tudo bem? Nós somos da turma 43751 de Manufatura Automotiva. Iremos apresentar agora um pouco sobre a vida e as obras de Karl Marx. E os componentes do grupo são Adam Eduardo, Alisson Cardoso, Caio Bolsas, Davi Santana, Igor Andrade e Jonathan Liger. Olá pessoal, agora eu irei falar um pouco sobre a bibliografia de Karl Heinrich Marx, mais conhecido como Karl Marx. Nascido no dia 5 de maio de 1818 em uma pequena cidade da Alemanha chamada Treves, Marx teve sua infância voltada para o estudo. Na sua adolescência conheceu um barão que lhe falou sobre socialismo. Após algum tempo, iniciou algumas faculdades, assim como filosofia, direito, história e artes. Começou essas faculdades na Universidade de Bonn e concluiu na Universidade de Berlim, uma das melhores universidades da época. Após isso, Marx quis trabalhar como professor em alguma universidade da Alemanha, mas por seguir as teses de um filósofo que havia morrido há pouco tempo, Hegel, estava sendo caçado, assim como todos aqueles que seguiam a tese desse filósofo. Marx começou a trabalhar como jornalista e sua primeira matéria foi sobre a censura e, por incrível que pareça, a matéria foi censurada. Após algum tempo, ele começou como diretor de um jornal. Com as finanças deste jornal, pesquisou uma tese sobre os camponeses que roubavam madeira do governo. Ele descobriu que esses camponeses roubavam por passar fome e fez uma revista falando sobre que era melhor o governo dar um aumento de salário a esses camponeses do que prendê-los. O governo não gostou e mandou fechar esse jornal. Após isso, Marx foi para a França, onde fez uma tese falando sobre a rejeição do governo. Um tempo depois, ele começou a trabalhar como diretor de um jornal. Com as finanças do jornal, ele fez uma pesquisa sobre os camponeses que roubavam madeira do governo. E ele descobriu que era melhor o governo dar um aumento do que prender esses camponeses. O governo não gostou dessa descoberta e mandou fechar o jornal. Sendo assim, Marx foi para a França, onde fez um comentário falando sobre a repressão do governo. O governo ficou sabendo disso e obrigou a França a expulsar Marx do seu país. Marx, assim, foi para a Bélgica, onde ele começou a lutar pelos trabalhadores. E por lutar pelos trabalhadores, ele teve muitas dificuldades. Vemos isso em uma carta que ele enviou para seu amigo Hegel, dizendo: minha mulher está doente, minha filha está doente, minha outra filha está com a febre nervosa. Eu não posso chamar um médico devido a dificuldades financeiras. Não tenho dinheiro para pagar remédio. Há 8 dias venho sustentando minha família com pão e batata. E nem sei se terei dinheiro para comprar pão e batata para hoje. 19. Vários pensadores tinham grande preocupação em dar resposta aos vários problemas sociais que se desenvolviam no seio da sociedade capitalista. Os socialistas utópicos foram os primeiros a proporem e teorizarem meios que pudessem resolver a expressa diferença percebida entre os membros do proletariado e a classe burguesa. Em 1848, os pensadores Karl Marx e Friedrich Engels apareceram com um elaborado arcabouço teórico que visava renovar o socialismo. Para tanto, realizaram um complexo exercício de reflexão sobre as relações humanas e as instituições que regulavam as sociedades. Como resultado, obtiveram uma série de princípios que fundamentaram o marxismo, também conhecido como socialismo científico, por meio do chamado materialismo histórico. Compreenderam que as sociedades humanas viabilizam as suas relações a partir da forma pela qual os bens de produção são distribuídos entre seus integrantes. Dessa forma, as condições socioeconômicas, a infraestrutura, acabavam determinando a cultura, o regime político, a moral e os costumes, a superestrutura, se configurariam. Um exemplo dessa condição pode ser vista no processo revolucionário francês. Nesse evento histórico,
O socialismo científico observa que o desenvolvimento da economia capitalista foi impondo a criação de um novo regime político, leis e costumes que se adequavam a essa nova realidade. Nesse sentido, os arcaicos costumes feudais, bem como seus demais representantes, acabaram sendo combatidos. Ao avaliar os mais diferenciados contextos históricos, Marx e Engels chegaram à conclusão que a história da sociedade humana se dá por meio da luta das classes. Nessa perspectiva, o marxismo aponta que a oposição que se desenvolvia entre nobres e camponeses na Idade Média seria uma variante da mesma relação de conflito que no mundo contemporâneo ocorre entre a burguesia e o proletariado. Pensando estrategicamente as contradições do capitalismo, Marx e Engels defendiam que a superação definitiva de tal sistema seria alcançada por uma sociedade sem classes, ou seja, todo mundo de forma igual, sem ter ninguém rico, sem ter ninguém pobre, todos na mesma linhagem. Contudo, para que isso fosse possível, os trabalhadores deveriam conduzir um processo revolucionário incumbido da missão de colocar a si mesmo à frente ao Estado, com a instalação de uma ditadura do proletariado. Esse regime ditatorial teria a função de assumir os meios de produção, socializar igualmente as riquezas. Dessa forma, seriam dados os primeiros passos para o alcance da sociedade igualitária. Na medida em que essa situação de igualdade fosse aprimorada, o governo proletariado cederia lugar para uma sociedade comunista, onde o Estado e as propriedades seriam finalmente extintas. Bem, gente, agora que já vimos um pouco da biografia de Karl Marx e a sua relação com Engels, vamos ver um pouco sobre o Manifesto Comunista. A Liga dos Comunistas encomendou a Marx e Engels a elaboração de um texto esse que tornasse claro os objetivos e a maneira deles de ver o mundo. E esse Manifesto Comunista nada mais é do que um conjunto afirmativo de ideias, de verdades, em que os revolucionários da época acreditavam, por conterem, segundo eles, elementos científicos. O Manifesto Comunista fez a humanidade caminhar na busca da solução de problemas como a miséria e a exploração do trabalho, partindo do princípio que diz que todos os homens são iguais, e trazendo a novidade que afirmava que os pobres, os pequenos, os explorados também podem ser sujeitos das suas vidas. O manifesto tem uma estrutura simples, uma breve introdução, 3 capítulos e uma rápida conclusão. A introdução fala, com certo orgulho, do medo que o comunismo causa nos conservadores. É aquela velha satanização do adversário, que está do desobediente, do fora de ordem. Mas o texto mostra o lado positivo disso, que é o reconhecimento da força do comunismo. Se assusta tanto o comunismo, é porque ele tem alguma presença. Daí a necessidade de expor o modo comunista de ver o mundo e explicar as suas finalidades, tão distorcidas por aqueles que o demonizam. A primeira das 3 partes, denominada Burgueses e Proletários, faz um resumo da história da humanidade até os dias atuais, quando 2 classes sociais opostas dominam o cenário. A grande contribuição deste primeiro capítulo é a descrição das enormes transformações que a burguesia industrial provoca no mundo, representando na história um papel essencialmente revolucionário. Marx e Engels relatam o fenômeno da globalização que a burguesia implementava, mundializando o comércio, a navegação e os meios de comunicação. O manifesto fala de ontem, mas parece dizer de hoje. O desenvolvimento capitalista libera forças produtivas nunca vistas. A revolução tecnológica, científica, cujos ícones são os computadores e satélites e cujo poder hegemônico é a burguesia, não passa da continuação daquela descrita do manifesto. O manifesto chega a ser cruel com os desempregados, os mendigos, os marginalizados, essa escória das camadas mais baixas da sociedade. Dá a entender que só os operários fabris serão capazes de fazer a revolução. 2, intitulada Proletários e Comunistas. O papel dos comunistas juntos ao proletário é o aspecto mais interessante. Os comunistas não formam um partido à parte, oposto a outros partidos operários, e não têm interesses que os separem do proletariado em geral.
A parte 3, denominada Literatura Socialista e Comunista, faz fortes críticas às diferentes correntes socialistas da época. Nesse capítulo, a obra revela sua profunda imersão na efervescência das ideias e combates daquela época. A conclusão, denominada Posição dos Comunistas diante dos diferentes partidos de oposição, é um relato das táticas adotadas naquele momento pelos comunistas, na França, na Suíça, na Alemanha, entre outros. O comunista, como não poderia deixar de ser, termina triunfalista e animado. Não quer espiritualizar e se emocionar para a luta. Curiosamente, retoma a ideia do fantasma ao desejar que as classes dominantes tremam diante da ideia de uma revolução comunista. Os proletários, que têm um mundo a ganhar com a revolução, também são, afinal, conclamados na célebre frase: proletariados de todos os países, univos. E no Manifesto Comunista temos as principais ideias, as bases desse manifesto, que são a expropriação da propriedade latifundiária, emprego da renda da terra em proveito do Estado, imposto fortemente progressivo, abolição do direito de herança, confiscação da propriedade de todos os emigrados e sediciosos, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com monopólio exclusivo, centralização nas mãos do Estado de todos os meios de transporte, multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, arroteamento das terras e melhoramento das terras cultivadas, segundo o plano geral, trabalho obrigatório para todos, organização de exércitos industriais, particularmente para a agricultura, combinação do trabalho agrícola e industrial, medidas tendentes a fazer desaparecer gradualmente a distinção entre a cidade e o campo, combinação da educação pública e gratuita de todas as crianças, abolição do trabalho das crianças nas fábricas, tal como é praticado nos dias atuais, combinação de educação com a produção material. Bom, agora que vimos um pouco sobre o Manifesto Comunista, eu vou tentar explicar um pouco sobre a fundação da Associação Internacional dos Operários. Entre os dias 3 e 8 de setembro de 1866, em Genebra, na Suíça, ocorreu o Congresso de Fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores. Era a consequência da reunião ocorrida em 28 de setembro de 64, que teve lugar em Londres. Marx, responsável por redigir o Estatuto da entidade, deu à classe operária o texto, publicado sob a forma de folhetos em inglês e francês. Assim, foi fundada a Associação Internacional dos Trabalhadores, que declara que todas as sociedades e indivíduos que ela venham a aderir reconhecerem a verdade, a justiça e a moralidade como base da sua conduta, para com os outros e para com todos os homens, sem olhar a cor, credo ou nacionalidade. Que não reconhece direitos sem deveres, nem deveres sem direitos. E este espírito foram redigidos os seguintes estatutos. A associação é estabelecida para fornecer um meio central de comunicação e cooperação entre as sociedades de trabalhadores existentes em diferentes países. O nome da sociedade será a Associação Internacional dos Trabalhadores. Reunirá anualmente um Congresso Geral de Trabalhadores, composto por delegados dos ramos da associação. Cada congresso fixa a data e o lugar de reunião do congresso seguinte. O Conselho Geral será composto por operários dos diferentes países representados na Associação Internacional. O Conselho também funcionará como agência internacional entre os diferentes grupos nacionais e locais da associação. Uma vez que o sucesso do movimento dos operários em cada país não poderá ser assegurado a não ser pelo poder da união e da combinação, por outro lado, a utilidade do Conselho Geral terá em grande parte de depender da circunstância se ele tem de lidar com poucos centros nacionais ou com grande número
de pequenas e desconexas sociedades locais. Cada seção tem o direito de nomear o seu próprio secretário, correspondente com o Conselho Geral. Quem quer que reconheça e defenda os princípios da Associação Internacional dos Trabalhadores é elegível para seu membro. Cada ramo é responsável pela idoneidade dos membros que admite. Cada membro da Associação Internacional, ao mudar de domicílio de um país para o outro, receberá o apoio fraterno dos trabalhadores associados. Os presentes estatutos podem ser revistos por cada congresso, desde que 2/3 dos delegados presentes sejam a favor da revisão. Tudo que não estiver previsto nos presentes estatutos será provido por regulamentos especiais, sujeito à revisão de cada congresso. Galera, pois bem, hoje eu e nosso amigo Alisson Cardoso vamos estar falando um pouco sobre o livro Capital de Karl Marx. Ele vai estar falando de uma maneira introdutória e logo após eu vou estar dando continuidade. O Capital é um conjunto de livros de Karl Marx como crítica ao capitalismo. Muitos consideram essa obra o marco do pensamento socialista marxista. Nesta obra existem muitos conceitos econômicos complexos, como a mais-valia, o capital constante e o capital variável, resumindo sobre todos os aspectos de modos de produção capitalista, incluindo uma crítica sobre a teoria do valor de Adam Smith e de outros assuntos dos economistas clássicos. Quem procura sobre a teoria econômica marxista, consulta o livro Capital. Porém, como seu conteúdo é volumoso e abrangente, a extensão quanto ao conteúdo foi separado por livros e alguns itens. Contém apenas sinopse para as hiperligações que levam aos vértices, como força de trabalho, teoria de subsistência, acumulação primitiva e etc. Ainda é conveniente consultar a obra anterior, que também contém parte do conteúdo que seria aglutinado pelo autor, Miséria da Filosofia, Contribuição para a Crítica da Economia Política. A palavra para o nosso amigo Ivo. Pronto, obrigado, Alisson. Pois bem, Marx ele levou muito tempo até chegar à sua obra considerada máxima. Em 1844, ele escreve manuscritos econômicos filosóficos. Cada vez mais preocupado com os problemas econômicos, escreve e publica A Miséria da Filosofia, em 1847. Uma resposta preocupada com a objetividade dessa ciência, a economia política, ao livro Sistema das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria, que questionava a economia, mas pelas inquietudes filosóficas do famoso autor anarquista. Em 1859, publicou Contribuição para a Crítica da Economia Política, que continha 2 capítulos, a mercadoria e a moeda. O Capital seria uma continuação desse livro, mas Marx se desentendeu com seu editor. Os textos escritos em cadernos para rascunhar e ordenar o pensamento econômico ficaram conhecidos como as Grundrisse. O Pequeno Formações Econômicas Pré-Capitalistas é uma das obras derivadas desse volumoso trabalho que se desdobraria principalmente, mas não somente, nos livros 1 a 3 de O Capital, onde Marx iria expor sua teoria, e no livro 4, que seria a reunião de todas as teorias dos outros autores comentados. Entre as várias opções de caminho para expor suas ideias, Marx pensou em publicar antes dos outros livros o que seria o livro 4, em unir o conteúdo do livro 4 ao livro 1, mas por fim decidiu expor toda a sua teoria primeiro para depois mostrar outros autores, como forma de satisfazer o público que queria novidades ao campo da economia. A vontade de escrever um livro, um todo artístico, levou a refinar bastante o texto, acrescentando referências e levou à exclusão do que seria o capítulo 6 do plano inicial do livro 1. Infelizmente, o autor não pôde continuar a cuidar da publicação dos seus livros. O livro 1. O livro 1 ele tem como título O Processo de Produção do Capital, foi em 1867. O único dos livros lançado em vida por Marx, e que por isso se beneficiou de refinamento de estilo, melhorias entre edições, acréscimos de pós-fácios do próprio autor e lançamentos das versões alemã, inglesa, russa e francesa,
levemente distintas, apesar da quarta edição alemã, 1893, ser considerada a versão definitiva devido às correções de Engels e Eleanor Marx, por isso comumente usadas para tradução para outras línguas. O livro 2 é o Processo de Circulação do Capital em 1885, publicado após a morte de Marx, ficando a edição a cargo de Engels. A diferença no estilo dos livros 2 e 3 em relação ao primeiro fazem com que alguns atribuam sua escrita a Engels, embora os livros 2 e 3 tenham sido dedicados à esposa de Marx, Jane. Cogitou-se dedicá-los a Darwin. Engels, no túmulo de Marx, disse que Darwin mostrou a lei do desenvolvimento da natureza orgânica e Marx a da natureza humana. O livro 3, que é o Processo Global da Produção Capitalista, 1894, ele traz o seguinte: com a publicação desse terceiro volume de Engels, termina a tarefa de tornar pública a teoria econômica de Marx ao conjunto do sistema capitalista. Em algumas partes, ele relata que teve de preencher as lacunas como um coautor, mas que identificou os tais acréscimos, para que não houvesse dúvidas quanto ao que Marx queria dizer. Porém, críticos disseram haver problemas e lacunas, o que ainda hoje é tema de debates e uma das maiores lamentações, quanto ao fato de o autor ter morrido antes da conclusão de sua obra máxima. O problema mais comumente apontado é o problema da transformação. O problema da transformação se refere à relação entre o valor e preço e se estende pelos 3 livros do Capital. O debate se tornou um dos pontos mais discutidos na economia marxista e uma solução definitiva para o problema ainda não foi encontrada, apesar dos significados avanços ao longo do século XX sobre a questão. Teoria da mais-valia, 1905. Esse material é de leitura interessante por incluir considerações sobre outras teorias do valor e de fontes que podem ter sido inspirações para as críticas dos antagonismos de classe, desde o que negavam o antagonismo, os que reconheciam, mas negavam a exploração de classe, os que ficavam ao lado dos oprimidos e até mesmo os que defendiam a opressão sem dissimular. Capítulo 6, inédito de O Capital. Excluído por Marx do plano de publicar junto com o livro 1, é estudado atualmente para conter notas de transição do livro 1 e livro 2. A numeração do capítulo 6, excluído, mostra que a exclusão se deu antes da publicação, já que ao longo de edições, a numeração e divisão do livro em partes foi bastante mudada, provavelmente para não cansar o leitor com capítulos demasiadamente longos. Um bom exemplo é o capítulo 1 da primeira edição, que se transformou em parte 1, subdividido em 3 capítulos. O conceito de mais-valia. Karl Marx foi o primeiro pensador econômico que criticou a dinâmica do modelo capitalista. Escreveu um tratado de 3 volumes sobre todos os economistas existentes, que foi publicado como Teoria da Mais-Valia e, posteriormente, incorporado à obra O Capital, obra mais importante do autor. Mais-valia é o termo usado para designar a disparidade entre o salário pago e o valor do trabalho produzido. Existem muitos cientistas e pensadores sociais que desenvolveram diferentes vertentes para conceber uma explicação para o surgimento e o funcionamento do sistema capitalista. Para Adam Smith, o valor do trabalho agregado ao produto é menor que o valor que a mercadoria poderia ser vendida. David Ricardo afirma que a questão salarial está ligada às necessidades filosóficas. Isso quer dizer que o valor pago gira em torno das condições mínimas de sobrevivência, ou seja, o ordenado cobre somente o essencial, alimentos e roupas, por exemplo. De acordo com Emerson Barth, o capitalismo não se encontrava aliado somente à economia, mas à essência da burguesia que emergiu no final da Idade Média, na Europa. Isso propiciou o nascimento de um pensamento burguês que afirmava que para melhor acumular riqueza, o principal não era acumular capital. Karl Marx
fez uma análise dialética sobre o tema. Afirmou que o sistema capitalista apresenta a própria exploração do trabalhador por parte do dono dos meios de produção, na disputa desigual entre capital e proletário. Sempre o primeiro sai vencedor. Desse modo, o ordenado pago representa um pequeno percentual do resultado final do trabalho, mercadoria ou produto. Então, a disparidade configura concretamente a chamada mais-valia, dando origem a uma lucratividade maior para o capitalista. A teoria marxista da mais-valia pode ser compreendida da seguinte forma. Suponhamos que um funcionário leve 2 horas para fabricar um par de calçados. Nesse período, ele produz o suficiente para pagar todo o seu trabalho. Mas ele permanece mais tempo na fábrica, produzindo mais de um par de calçados e recebendo o equivalente à confecção de apenas um. Em uma jornada de 8 horas, por exemplo, são produzidos 4 pares de sapatos. O custo de cada par continua o mesmo, assim também como o salário do proletário. Por isso, conclui-se que ele trabalha 6 horas de graça, reduzindo o custo do produto e aumentando os lucros do seu patrão. Esse valor, a mais-valia, é apropriado pelo capitalista e constitui o que Marx chama de mais-valia absoluta. Além do operário permanecer mais tempo na fábrica, o patrão pode aumentar a produtividade com a aplicação da tecnologia. Dessa forma, o funcionário produz ainda mais. Porém, o seu salário não aumenta na mesma proporção. Surge assim a mais-valia relativa. Com esse conceito, Marx define a exploração capitalista. Ô rapaz, eu lhe pago pra você ficar olhando no espelho? Vai trabalhar, meu irmão. Desculpa. Vai trabalhar. E trabalhe mais depressa, vá. Vou trabalhar, chefe. Vou trabalhar. Bora que tá faltando. Vamos. Vamos. Ah, rapaz. Poxa. O que disse aquele homem? Que ele trabalhasse mais depressa. E quanto lhe paga? R$20 por dia. E como consegue dinheiro para pagá-lo? Eu vendo as mercadorias. E quem fabrica as mercadorias? Ele. Quanto de mercadoria ele fabrica? 240. Então veja bem, não é você que paga ele R$20 todo dia. Ele que te paga R$220 para que você mande trabalhar mais depressa. Mas as máquinas são minhas. E como conseguiu dinheiro para comprar Eu as vendo as máquinas? mercadorias. E quem fabricou as mercadorias? Cala a boca que ele pode ouvir! Vamos falar agora sobre a luta de classe. A luta de classe foi denominada por Karl Marx, ideólogo comunista, juntamente com Friedrich Engels, para designar o confronto entre o que consideravam os opressores, no caso a burguesia, e os oprimidos, que no caso era o proletariado. Considerar as classes antagônicas e existentes no modo de produção capitalista, a luta de classes se expressa nos terrenos econômico, ideológico e político. Segundo Karl Marx e vários outros pensadores como Ricardo e Proudhon, a luta de classes seria a força motriz por trás das grandes revoluções da história. Ela teria começado com a criação da propriedade privada dos meios de produção. A partir daí, a sociedade passou a ser dividida entre proprietários e trabalhadores, ou seja, possuidores do meio de produção e possuidores unicamente de força de trabalho. Na sociedade capitalista, a burguesia se apodera de mercadoria produzida pelas classes do proletariado e é o produtor dessa mercadoria, sob apenas um salário que é pago de acordo com apenas o valor necessário para a sobrevivência desse. Os trabalhadores são forçados a vender seu trabalho por uma fração miserável do real valor de mercadoria que produzem, enquanto os proprietários se apoderam do restante. Outra característica importante do capitalismo é o conceito criado por Karl Marx da mais-valia. A mais-valia consiste basicamente dessa porcentagem a mais que o capitalista retira das classes do proletário. Essa porcentagem pode ser atingida, por exemplo, aumentando o tempo de trabalho dos operários e mantendo o salário. A luta de classes, segundo Karl Marx, só acabará com a implantação do regime comunista, onde esse conflito não terá como existir, pois não existirão mais classes sociais. Até os tempos atuais, o comunismo ainda não foi posto em prática.
em nenhuma da região do mundo. Apesar do socialismo, que seria como uma fase de transição do capitalismo para o comunismo, já ter reinado em diversos países, a proposta mais radical é a abolição do Estado e sua reorganização descentralizada de moldes federativos anarquistas. Apesar de toda a história da humanidade, segundo Karl Marx, ter sido a história da luta de classes, a sociedade original não possui divisões sociais. Isso se deveria ao fato de que, nesse estágio das forças produtivas sociais, não havia praticamente excedente. Todos os membros da sociedade eram, por isso, obrigados a participar do processo produtivo, de modo que era impossível a formação de uma hierarquia que diferenciasse as pessoas dessa sociedade. Uma das primeiras formas de hierarquização dos membros foi a divisão homem-mulher. Quando os homens começaram a explorar as mulheres, a luta de classe origina-se, no entanto, no momento em que a sociedade passa a ser composta de diferentes castas. Essa divisão dos membros em classe por possibilidade, quando as forças produtivas atingiram um certo nível de produtividade, onde o excedente já promovia maior segurança à sociedade em relação às suas necessidades. Mas apesar de garantir uma proteção em tempos escassos, por exemplo, o excedente abriu a possibilidade do jogo político. O controle sobre o excedente se desenvolve em conjunto com a formação de uma minoria que ganha assim poder sobre todos os outros membros da sociedade. Dessa maneira, origina-se uma diferenciação quanto à tarefa social de cada membro. Entre as divisões de classe que podem se formar, estão sempre presentes as classes dos senhores, não trabalhadores e a classe trabalhadora. Com o desenvolvimento das forças produtivas, a devida classe dominante, diferente para cada período histórico, é posta em questão. As classes de baixo reconhecem que reagem da classe explorada. Torna-se desnecessária para a continuação do desenvolvimento técnico, enquanto esta tenta, por meios oficiais, manter seu poder. Nessas épocas de desacordo entre as relações sociais de produção vigentes e o patamar técnico dos meios de produção, a possibilidade de revolução tende a ser maior. A antiga classe explorada é assim disposta, e uma nova entra em seu lugar. Dessa maneira, a história da sociedade humana e a história das classes dominantes, uma após outra, o capitalismo privilegia uma sociedade dividida em classes e simplificada a luta de classes ao separar toda a sociedade em apenas duas classes, a dominadora e a dominada.